pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos. Hoje eu selecionei este livro aqui, que é O Feitiço do Tempo, da Daria Song. E a minha ideia é estimular muitos de vocês que têm esse livro, mas que desanimou, que não consegue mais colorir. Então, eu quero incentivar vocês a tirar a poeirinha do livro e vamos colorir juntos. O desenho que eu escolhi foi este aqui. Me parece que essa é uma página dupla, porque aqui tem uma continuidade da lanterna aqui, tá vendo? O telhado e tal. Então, eu, a princípio, farei esta parte aqui e vocês gostando e colorindo junto comigo, se vocês quiserem, aí eu faço esta parte aqui também depois, tá bom? Então, eu espero que vocês se sintam animados, se sintam incentivados e venham colorir comigo. Eu vou usar os lápis da Faber-Castell. Eu peguei essa caixinha aqui de 72 cores, que é o último lançamento aí da Faber, mas se você não tiver essa caixinha com 72 cores, você pode usar a caixinha que você tiver. A gente vai adaptando aqui no decorrer do colorido. Então, não tem problema. E se não quiser usar Faber, quiser usar um outro lápis, também fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos começar. Eu comecei usando o azul turquesa, que é o azul mais escuro que tem na caixa de 72 cores. Se você não tiver, pode ser um azul bem escuro, qualquer azul de qualquer caixa. Eu comecei fazendo o céu, que seria o fundo do nosso desenho. Eu achei que seria mais prático começar por ele, para começar a eliminar espaços, né? E para o desenho começar a ficar claro para a gente, porque às vezes o desenho tem tanta informação que a gente fica confuso, né? Então, eu resolvi começar pelo fundo. Então, aí eu fiz toda a parte que eu achava que era céu, né? Quer dizer, que eu tinha certeza que era o céu. E aí, depois, onde eu achei que podia ser também, eu fui completando, tá? Agora, com sépia, eu fui fazendo a parte de baixo do telhado. Então, eu fui passando ele bem forte nas partes que estavam longe das lanternas e, quando estava próximo às lanternas, eu passei ele mais claro, porque aí a gente vai fazer o efeito de luz, né? De iluminação das lanternas. Então, lembrando de sempre deixar mais claro próximo às lanternas.
Agora, com o ocre alaranjado, eu fui passando por cima das partes onde eu deixei o sépia mais claro, que é para representar aí a iluminação da lanterna. Então, eu fui colorindo todas as partes que eu deixei mais clarinha, fui passando por cima sem colocar muita força. E agora eu vou simplesmente repetir o mesmo processo. Vou passar o sépia mais forte longe da lanterna e mais clarinho perto das lanternas. E logo depois eu vou preencher as partes mais claras com ocre alaranjado. E assim eu farei toda vez que for telhado, né, por baixo do telhado e próximo às lanternas. Eu vou repetir este processo. Agora eu vou usar as cores ocre queimado e marrom. Eu vou fazer a parte interna da madeira, que é essa que eu tô colorindo agora, eu vou fazer ela toda com marrom bem escurão. E aí, depois nas partes da frente da janela, né, eu vou passar o marrom mais clarinho. Vocês podem ver que eu quase não coloquei força. E depois eu vim com o ocre queimado e fui passando por cima.
vocês podem perceber que eu repeti esse mesmo processo em todas as janelas, tanto nessas de cima quanto nas de baixo. Então, fica mais fácil, né? É um processo mais repetitivo mesmo. Bom, como deu para perceber que é repetição, então eu não vou gravar colorindo as janelas da parte de baixo, porque é exatamente a mesma coisa, tá? E aí vocês não ficam cansados, né? O vídeo não fica cansativo de ficar vendo a mesma coisa. Agora, com o lápis marrom, a gente vai fazer as madeirinhas aqui da parede da casa, né? Então, eu reforcei as linhas com marrom e depois eu passei ele bem clarinho, umas partes mais clarinhas e outras mais fortes, para dar um efeito madeira, né? Agora, com a cor canela, eu vou passar por cima de onde eu já tinha passado o marrom e ainda vou deixar alguns espaços em branco. Umas partes mais fortes, outras mais clarinhas e alguns espaços em branco. Agora, eu voltei com a cor marrom e passei mais uma camada por cima. Não muito forte, tá, gente? Uma mais leve mesmo. E agora, com a cor sépia, eu fui fazendo uns toquezinhos finais. Fiz a sombra da janela na madeira, fiz uns riscos na madeira, né? Para dar esse efeito. E fui completando aí as sombras e risquinhos na madeira. Agora, com a cor chocolate, eu vou colorir a parte interna da madeira, a parte que está para dentro da janela, né? Aí, eu fui escurecendo as bordas e deixando o centro mais claro. Depois, eu peguei o canela e passei por cima de tudo, tá? Depois, eu voltei com o chocolate, dei uma reforçada nas bordas para o centro ficar mais clarinho. E aí, com o chocolate, eu fiz toda essa parte de cima aí. Ai, é tão bom quando o desenho vai pegando assim forma, né, gente? Vai ficando coloridinho, as coisas vão se definindo. Já tô amando este colorido, e vocês? Esse livro da Daria Song é um dos meus preferidos. No início, né, quando eu comecei a colorir e que eu descobri esse livro, eu fiquei apaixonada com ele, gente. Já falei isso várias vezes aqui no canal, né? E aí eu estava seguindo a história. Só que chegou um ponto que eu cansei um pouquinho, porque ele é bem repetitivo, né? Tem umas páginas muito grandes, com muitos elementos repetidos, acaba cansando um pouquinho. Aí eu acabei dando um tempo dele, mas agora eu tava já com saudade de colorir ele e resolvi gravar para vocês colorirem junto comigo. Nessa parte aí, eu voltei com o sépia para finalizar o teto, porque essa parte ainda era parte do teto, né? E eu acabei deixando sem colorir. Então, eu tô só completando aí com sépia. Agora, com as cores amarelo e amarelo queimado, eu vou fazer um degradê das bordas da janela para o centro,
que vai ser do escuro para o mais claro, né? Que vai representar aí a iluminação lá dentro da casa. Então, eu fui simplesmente fazendo esse degradê do mais escuro para o mais claro e o centrozinho ali da parede, né? Eu deixei mais clarinha. E na parte de baixo, né? No andar de baixo, eu vou fazer este mesmo processo, tá? Então, é mais um processo repetitivo. Agora, com a cor sépia, eu vou fazer a marcação da madeira aí na parede, né? Eu vou fazer todo o risco com o sépia para ficar mais marcado mesmo. E depois eu vou entrar com uma outra cor na madeira. Agora, com a cor chocolate, eu vou colorir o corpinho da madeira. Algumas partes eu vou deixar mais claras, outras mais escuras, então vai ser meio aleatório mesmo. Agora, com a cor canela, eu vou passar na parte que eu deixei mais clarinha da madeira. Então, a gente vai preenchendo aí o restante da madeira com a cor canela. Agora, eu vou fazer o mesmo processo que fiz no andar de cima, com o chocolate passando aí na bordinha, na parte interna da madeira, e depois o canela. E com o sépia, eu fui fazendo a marcação da madeira para dar aquela questão de luz e sombra, tá? Agora, com a cor marrom, eu vou fazer essa madeirinha aí que é de suporte do telhado. E o centro dela eu vou deixar mais claro para entrar com uma outra cor, né? Agora, ainda aproveitando a cor marrom que a gente já está usando, eu vou fazer essa madeirinha de baixo. As partes próximas à lanterna, a gente quer iluminação, né? Então, a gente vai deixar mais claro. E nas partes que são um pouco mais afastadas da lanterna, a gente vai deixar mais escuro. E aí, a gente vai vir com uma outra cor, que é o ocre queimado, para poder fazer esse efeito de iluminação da lanterna, tá? Então, eu vou passar por cima da parte mais clara e vou passar também na parte que ficou mais branquinha, né? Então, a gente vai deixar aí pronta a nossa iluminação na madeirinha. Por último, com o amarelo queimado, a gente passa por cima dessa última cor que a gente usou para ficar mais iluminado ainda. Agora, com o azul escuro de novo, aquele que a gente usou lá no céu, eu vou retocar essa partezinha aí, retocar não, né? Completar essa partezinha aí que eu vou fazer de conta que é céu também.
Ficou um pouco confusa essa parte aí, mas eu decidi que vai ser céu, então já tô colorindo de azul escuro. Então, aí eu já finalizei a parte da iluminação também dentro das janelas. Só deixei aqui para vocês verem, mas o processo é repetitivo, é igual foi na parte de cima, então já está pronto. Agora, a gente vai fazer as telhas. Com o lápis preto, eu fui colorindo a parte de dentro da telha, porque tem muita sombra, né? Então, vai ficar bem escuro. Eu usei o preto para deixar bem escuro. Agora, com a cor chocolate, eu fui colorindo essa parte da madeira externa aí. Algumas partes eu deixei mais clarinho, perto das luminárias, né? Pra gente fazer um efeito de iluminação também. Então, aí eu peguei o marrom claro e passei por cima dessa parte que eu deixei mais clarinha, tá bom? Agora, com o marrom escuro, eu vim fazendo as voltinhas das telhas, né? Estas curvinhas que tem aí. E eu vou fazer este mesmo processo em tudo que for igual, né? Em todas as telhas que forem iguais a estas. Então, mais um processo repetitivo que a gente já pode até fazer em série, né? Já pega todos os telhadinhos que tem no desenho e já vai fazendo dessa maneira. Agora, com um lápis de cor dourado, eu vou colorir o suporte aí da plaquinha, né? Temos uma bandeirinha aí pendurada, então, eu simplesmente colori com lápis de cor dourado, bem chapadão mesmo, bem simples, tá? E aí, eu reparei que entre esse suporte da bandeira e a bandeira, eu achei que estava um pouco confuso. Então, eu peguei um lápis de escrever e fiz ali a continuação da parede de cima e fiz o lado esquerdo como se fosse céu. Agora, a gente vai colorir as lanternas. Eu já fiz uma para a gente ver como vai ficar, né? Para ter uma ideia. Então, agora eu vou fazer as outras com vocês. Eu vou usar as cores amarelo, ocre alaranjado e laranja. Com laranja, que é a nossa cor mais escura aí, a gente vai fazer as bordas. Então, as bordas da lanterna vão ser com a cor mais escura, e aí a gente vai clareando para o centro da lanterna, né, com aquele processo de fazer degradê, e vamos simplesmente fazer um degradê mesmo. Então, aí depois do laranja mais forte, a gente deixa ele um pouco mais claro para entrar com a segunda cor, e depois, por último, com o amarelo, que é a última cor. E também a gente pode deixar o centro, bem no miolozinho aí da lanterna, um espaçozinho em branco, para dar mais impressão de iluminação ainda. Então, agora eu vou simplesmente repetir esse processo do laranja para o amarelo, usando o degradê dessas três cores que eu falei, tá? É o mesmo processo, não vai mudar nada. No centrinho aí da lanterna, deixar o espaço em branco. E a gente vai fazer isso em todas as lanternas.
E agora eu vou repetir esse mesmo processo em todas as lanternas da página, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Essa foi a parte 1. Em breve sairá a continuação deste colorido. Não esqueça de deixar um like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo!